Porque a umidade relativa do ar elevada atrapalha a performance em esportes de endurance como a corrida de rua. Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, vamos falar sobre a famigerada umidade do ar aí que atrapalha a performance de muita gente, mesmo você não sabendo os mecanismos aí, com certeza já deve ter se deparado com uma situação difícil, seja um treino, em uma prova, mas caso você não saiba, a umidade relativa do ar corresponde à quantidade de vapor de água existente naquele espaço, naquele ar. Por exemplo, se a umidade do ar na tua cidade aí está em 60%, significa que tem 60% de vapor de água ali e teria espaço, entre aspas assim, para mais 40%. Então, a diferença de uma umidade do ar mais baixa para uma mais alta é que na mais baixa tu teria mais espaço para entrar mais vapor de água. E o que isso tem a ver com o nosso corpo, você deve estar se perguntando. Vamos lá, durante a atividade física, durante o exercício, durante a corrida, para ser mais específico, a principal forma da gente dissipar calor é por meio da evaporação, do suor, certo? Em uma umidade relativa do ar mais baixa, ali 60%, talvez 70%, o que acontece? Tem mais espaço para entrar vapor de água, então essa evaporação do nosso corpo, do vapor de água do corpo para o ar, ocorre de forma mais eficiente. Por quê? Porque tem mais espaço para sair vapor de água, entende? Lembra que quando a gente está fazendo atividade física, o nosso sangue vai ser direcionado para a pele e esse calor a gente dissipa para a água do nosso corpo, né? A água ela tem um alto calor específico, ela consegue acumular muito calor até evaporar. Ela evapora e resfria o nosso corpo, né? Uma das causas de fadiga da nossa fadiga durante o exercício é essa questão do aumento da temperatura corporal, que a gente vai falar isso mais para frente. E quando o clima é muito úmido, tipo 90, 95%, teria um espaço para mais vapor de água de apenas ali 5%, digamos, e isso atrapalha a evaporação de água do nosso corpo, né, de calor, para a gente dissipar calor do nosso corpo. E o que acontece? A gente começa a suar, né, começa a ficar molhado quando o clima é muito úmido, e isso é ruim, tá? A gente pensa que é bom suar, mas na verdade é ruim para a gente dissipar calor. A gente não está dissipando o calor de forma eficiente porque tem pouco espaço para entrar vapor de água. Se você não consegue dissipar esse calor de forma eficiente, você aumenta a temperatura corporal e o aumento dessa temperatura corporal favorece aí a famigerada fadiga. E por que isso acontece, né? Porque o aumento da temperatura corporal prejudica o nosso corpo durante o exercício físico. O que acontece? O nosso corpo ele tem uma temperatura ideal para funcionar, né? Nossas enzimas, reações metabólicas, tudo funciona com uma temperatura ideal, tanto de temperatura e o pH também, questão de acidose ou alcalose, né? Questão de ácido-base. Mas na questão da temperatura, se tu abaixa muita temperatura ou sobe muita temperatura do corpo, nossas enzimas não funcionam da forma correta, né? Proteínas também deixam de ser sintetizadas, então isso prejudica uma série de reações, né? Nosso corpo ele é feito para funcionar nesse padrão ali, né? É uma homeostase, né? Um equilíbrio dinâmico, assim, tem pouca variedade, tanto temperatura, se tu vê, a gente tem pouca variedade de temperatura e quando tem uma variação muito grande, as reações químicas, metabólicas não funcionam da forma que deveriam e isso prejudica a nossa performance na corrida de rua, por exemplo. Por isso, hoje em dia, inclusive, é muito comum a gente ver atletas, principalmente atletas de elite, buscando formas de reduzir a temperatura corporal durante a prática esportiva, né? Principalmente em eventos mais quentes, né? Tipo, joga gelo na cabeça, bota gelo no macaquinho, tem umas bandanas diferentes, assim, com os quadradinhos que a gente nem sabe se tem uma utilidade mesmo, se tem um efeito para resfriar o corpo. Eu vi um estudo agora que eles tomam tipo não é chopp o nome, meu Deus, quando congela a água, tipo uma raspadinha, slurry que chama em inglês, né? Não sei como é em português seria a tradução, mas é um gelo amassado, digamos assim, eles tomam antes da largada que tem um efeito para resfriar o corpo. Então, digamos assim, se tu consegue ir para uma prova com uma temperatura corporal abaixo dos teus concorrentes, isso é legal, porque o corpo vai aquecer durante a prova. E se tu puder baixar essa temperatura, é uma boa forma de ter uma vantagem aí sobre os teus concorrentes, né? Aí tem sempre essa questão do aquecimento. Imagina, aquecer o corpo em um lugar quente poderia prejudicar, né? Tanto que tu vê atletas aquecendo para uma prova de corrida ou de ciclismo com um colete, né? Então ele meio que manda sangue para o músculo, mas ao mesmo tempo tem um colete com gelo
que resfria a temperatura central aqui do corpo. Então, resumindo aqui para vocês, galera, a alta umidade do ar dificulta a dissipação de calor do nosso corpo para o ambiente, né? Por conta que tem pouco espaço para mais vapor de água no ar e isso atrapalha, sim, a nossa performance. Infelizmente, não é frescura não do seu coleguinha, tá? No calor, a nossa performance tende a diminuir por essa questão do aumento da temperatura corporal. A galera que mora ali perto da linha do Equador, por exemplo, eu moro lá em Belém, né? Tem uma dificuldade aí, pessoal, em Belém e na Malásia, por exemplo, também eu tenho um Ironman na Malásia, tem um clima muito parecido com Belém, esses países que ficam perto da linha do Equador. Então a tendência é ter uma umidade mais alta, tanto que tu soa bastante, né? Então, a gente pensa que tá bom, né? Mas não, gente, isso prejudica, realmente não é o ideal para a gente que busca performance. Tanto que se tu vê os tempos do Ironman nessas situações, são um pouco mais lentos por conta dessas situações. Então, a galera do norte ali do Brasil realmente sofre com essa questão da umidade. E me diz aqui nos comentários, galera, como é o clima da sua cidade e se você sofre com a alta umidade do ar. E quando for deixar esse comentário também não esqueça de usar a hashtag Tá Quente, que eu vou saber que você ficou com a gente até o final e deixar o lindo coração no seu comentário. Lembrando que se você precisar de roupas para os seus treinos e provas, dá uma olhada lá no site da O link tá aqui na descrição e com o cupom Amador você tem 10% de desconto nas suas compras. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e trabalha essa saudade aí. Valeu!